Dias Donut Global, que vai acontecer em outubro. Então, a gente está se preparando para isso também, ainda co-criando. Se vocês quiserem participar, em breve a gente começa a compartilhar nas mídias sociais. A gente criou como parte das atividades desse ano, essa série que a gente chamou de Donut Conecta, e a Conecta porque conecta conhecimentos, conecta prática, conecta pessoas, conecta a nossa comunidade, e a gente tem convidado algumas pessoas que demonstraram interesse com algum conhecimento, de compartilhar algum conhecimento específico. Esse é o caso da Pamela, e ela teve no nosso último Conecta, e a gente tem, ela construiu e sugeriu esse tema que eu achei muito pertinente para tudo que a gente tem passado hoje. Então, a ideia é ela trazer um pequeno contexto, ela vai compartilhar esse contexto com vocês e depois jogar algumas perguntas, e aí sim, para a gente co-criar esse conhecimento e essas curiosidades e fazer novas perguntas para enriquecer isso sempre com o olhar do Donut que a gente traz. Ok? Bem-vindos todos. E Pamela, vamos começar? A gente já está gravando, depois a gente compartilha e convido vocês a fazerem parte da comunidade Donut Brasil, se vocês Gente, ainda boa não noite, o fizeram. gente. Boa noite a todos. Feliz por esse convite, né? Sempre bom a gente ter esse momento de troca, de conversa, de reflexão, que eu acho que é super importante com esses temas que estão tão em voga aí pra gente. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e vou me apresentar um pouquinho também, né? Eu sou geóloga de formação, tenho mestrado em patrimônio geopaleontológico aqui na FJ e sou especialista em sustentabilidade ESG. E desde que eu me conectei com esse conceito do Donut, eu percebo o quanto tudo faz sentido. A gente vai caminhar aqui um pouquinho falando sobre isso. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Então tá bom. Uhum. Bom, gente, fiz uma apresentação aqui bem breve, que eu acho que a ideia é a gente debater e conversar sobre o tema, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia e trazendo com esse olhar do Dante, de como que ela pode regenerar, redistribuir e reimaginar o futuro. Num primeiro momento, eu trouxe aqui um conceito de dicionário mesmo, né? O que é tecnologia, afinal? Então, a tecnologia, ela é um conjunto de processos, métodos e técnicas ou conhecimento científico aplicado em um campo. E aí, uma coisa que, pelo menos para mim, sempre vem à cabeça logo de cara, né? Tecnologia, a gente pensa em inovação, no digital. Então, como que a gente destrava um pouco essa chavinha e pensar que a tecnologia, de repente, pode ser um outro tipo de inovação? Talvez como que a gente consegue trazer as comunidades para perto disso, não é só no digital, é no dia a dia, como que a gente incorpora esses conceitos de tecnologia nas atividades, enfim, diferentes atividades que a gente tenha aí no escopo. Então, é tudo que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico. E se tem uma coisa que está em voga hoje em dia, é que é tudo novo todo dia, né? Eu tenho a impressão que todo dia a gente tem alguma novidade aí, seja inteligência artificial, seja no uso de um microchip novo, sistema de ligação, enfim, N tecnologias que a gente acaba tá cada vez mais vigente e a gente entender como que ela pode auxiliar a gente. Trazendo um pouco com o olhar do Dannett, eu acredito que talvez a maioria das pessoas já esteja familiarizada com o Dannett em si. O Dannett é o conceito que foi proposto pela Kate, né, em que a gente tem a base social, então quais são os aspectos que repercutem para a nossa boa sobrevivência da humanidade, digamos assim, e o teto ecológico. E o Dannett é justamente esse espacinho no meio em que a gente viveria com bem-estar, um espaço seguro e justo. E aí, trazendo esses aspectos, né, a gente tem aí no teto ecológico alterações climáticas, poluição química, conversão de terrenos, enfim, e na base social, os aspectos como alimentação, educação, deixa eu só admitir aqui, é habitação, voz política, rendimento, o quanto que isso tudo está relacionado à tecnologia, né? Especialmente, eu acho, de cara, a gente pensa em rendimento de trabalho, porque a IA está muito em voga nisso, né?
Então, como que a gente consegue estar nesse espaço seguro e trazendo a tecnologia ao nosso favor? E aí, que eu acho que vem essa provocação. A tecnologia, afinal, ela é uma aliada, ela pode ajudar a gente, ou será que ela só dificulta, né? Como é que a gente vai conseguir fazer essa balança? E aí, no mundo que a gente acha que pode funcionar melhor, ela seria conforme a economia Donut, que é uma economia que traz essa questão da regeneração. Então, você não extrair ao máximo do que o planeta pode nos dar e fazer uma forma regenerativa de que, além de não extrair, que você regenere, e distributiva, que é não deixar ninguém de fora desse jogo, trazer todo mundo para dentro do Donut de uma forma segura. Trazendo um pouquinho de comparação, então, em relação ao degenerativo e o regenerativo. Aqui é interessante a gente observar, né? Porque quando a gente pensa em degenerativo, a gente pensa em algo que realmente não seja tão eficiente assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Na definição, né, ainda que tenha uma aparente eficiência e inovação, reproduz desigualdades. Por exemplo, se um projeto ele não é pensado de uma forma que não extraia o meio de uma forma consciente, ela pode ser inovativa, pode ser uma energia limpa, por exemplo, vamos supor, uma energia solar, que é uma energia limpa, mas se ela não for bem pensada e bem estruturada, ela não necessariamente vai regenerar, ela vai continuar extraindo os meios e não vai cumprir essa função de ser distributiva e nem regenerativa. Em contrapartida, aquilo que é regenerativo, ele tem por princípio separar, redistribuir e regenerar, que é justamente trazer todo mundo para perto desse jogo e regenerar o meio ambiente de uma forma que seja saudável. Um pouquinho do modelo regenerativo, né? Quando a gente fala de tecnologia, eu acho que é bastante abrangente o quanto que a gente pode fazer com isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que já vem sendo feito, principalmente aqui um exemplo de agricultura, né? Agricultura regenerativa aplicada à tecnologia. Então, o uso de inteligência artificial, seja para você medir o carbono do solo ou melhorar a aplicação de MRV, que é monitoramento e verificação. E a partir disso, aqui um exemplo que eu trouxe foi dessa plataforma, a Bumitra, que ela auxilia agricultores, pequenos agricultores, especialmente aqui no sul global, que a gente sabe que é um pouquinho mais necessitado nesse sentido, né, em termos de agricultura, e ele ajuda com que esses pequenos agricultores eles tenham uma melhor eficiência da sua agricultura. Então, seja nas suas plantações, seja você fazendo um escalonamento de plantação, ou até mesmo medindo esse carbono e que esses agricultores eles entrem no mercado de carbono e esse dinheiro passe a reverberar ali dentro para eles. Então, além de você mexer com o meio ambiente, com a qualidade do solo, com disponibilidade de alimentos de uma forma saudável, você ainda traz esses pequenos agricultores para perto e melhora a questão da base social. Nesse projeto especificamente, até o dado do ano passado, se não me engano, que foi que eu tive mais recente, já teve o sequestro de 10 milhões de toneladas de CO2 a partir do uso de imagens de satélite IA para esses agricultores e inclusão de 150 mil agricultores. Um outro exemplo que eu também vi esses dias foi do Farmer Chat, que é um aplicativo que nesse aplicativo tem direcionamento também para agricultores da Índia e do Quênia para fazer as plantações de uma forma mais eficaz, o monitoramento de chuva, de pluviosidade, você consegue fazer isso de uma forma estruturada e você traz as pessoas para a tecnologia em si, o quanto que ela pode ajudar, né, na produtividade do terreno, enfim. Aqui outros aspectos, né? Então, IA para identificação dessas práticas regenerativas e as orientações, seja sobre plantio, irrigação e manejo, para aumentar a disponibilidade do solo, né, do uso do solo e também a qualidade desse material produzido. Um outro aspecto interessante é quando a gente fala em regeneração urbana. As cidades estão aí e a gente sabe que muita coisa ainda precisa ser ajustada. Eu trouxe aqui alguns exemplos, especialmente de design de prédios e de cidades, que mostram o quanto que, ok, algumas coisas estão em voga, mas como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode regenerar? Então, entre alguns exemplos que eu trouxe aqui, foi Highline, que é um projeto de Nova York. Aqui vocês podem até ver, dar um pouquinho a carinha. Era uma antiga ferrovia de lá, que estava abandonada. Então, estava jogada
na cidade, digamos assim. E eles fizeram um projeto todo reestruturado para que essa área fosse reflorestada, revegetada e que trouxesse a comunidade para lá. Então, teve o plantio de mais de 300 espécies nativas, melhorou a qualidade, né, o microclima da cidade. Além disso, melhora a economia local, então você traz as pessoas, melhora o impacto social ali dentro, tem um giro da economia e você vê essa melhora de uma forma mais efetiva. E entre outros aspectos também, como por exemplo, Singapura e Copenhague. Singapura é bastante interessante porque é toda uma reestruturação da cidade no projeto, né? E ali a gente pensa também em prédios que são mais eficientes em termos de energia. Então, você tem uma reestruturação da estrutura e do design para que economia e energia, se não me engano, são 40% de energia que tiveram de economia, mudando ali os sistemas de eletrificação e de como que eles fazem isso. O sistema também de reciclagem de resíduos, então você tem algumas estruturas em que você usa esse resíduo para geração de energia, então você faz um sistema circular ali dentro, e além de você economizar dinheiro, você também tem um destino que faz sentido ali dentro do projeto, e além de você melhorar também a questão de modelagem climática, restauração da biodiversidade, você cria espaços seguros para que as pessoas tenham acesso a esses lugares. E quanto mais movimentação você tiver nesses lugares, em termos de pessoas, de economia, de negócios, você traz todo mundo numa condição um pouco mais agradável e de bem-estar, e você traz esse senso de pertencimento também. Uma coisa que eu acho importante a gente falar quando a gente fala sobre sistemas regenerativos como um todo, mais do que aplicar a tecnologia, que é super importante, eu acho que é você trazer, entender para que eu estou fazendo essa tecnologia, para quem, qual o objetivo, para aquilo fazer sentido, né? Então, vamos dizer que, por exemplo, nessas cidades você, eu diria até que no Rio mesmo, né? Ali na Praça Mauá também, que era uma área que estava abandonada. Não sei se todo mundo aqui é do Rio de Janeiro, imagino que algumas pessoas não, mas é uma praça que está abandonada, um lugar que, enfim, não agrega para a cidade nem para a comunidade local. O que que a gente pode fazer para mudar isso e para melhorar as condições daqui? Então, você entender quais são as dores, o que que é de fato que dá para fazer, porque tem coisa que não é de interesse, digamos assim, da comunidade, você não vai ter aderência, e o que que realmente vai fazer a diferença ali para trazer maior bem-estar. E aí é claro, né, que tudo tem seus contras, não são só prós. Quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, alguns aspectos a gente precisa levar em consideração, aqui na minha opinião, né, que são as questões das desigualdades. A gente sabe que o mundo, e não só o Brasil, enfrenta desigualdades. Nem todo mundo tem acesso. E eu acho que essa é uma das grandes questões quando a gente fala em tecnologia, né? E aí ela pode ou ajudar muito, ou ela pode aumentar esse gap, né? Aquela questão de quem tem capital, quem tem direito ao capital e quem investe acaba, às vezes, tendo uma maior aderência nisso do que as pessoas que não têm tanto acesso. A gente sabe que tem muitas cidades e muitos locais, muitas populações que não têm um computador, por exemplo, não tem esse, né, essa, não faz parte da vivência. Então, problema, como é que a gente faz para trazer todo mundo para essa mesma baliza e que todos possam conversar da mesma forma? Especialmente, principalmente aqui eu coloquei como desigualdade em termos de trabalho, que a gente já sabe que isso já está acontecendo, tem muitas atividades que a tecnologia está chegando aí e correndo o risco de trazer essa desigualdade em termos econômicos de trabalho, porque tem muitas pessoas que não vão se adaptar ou vão ter que se adaptar, essa é uma questão. E além de você correr o risco, né, de precarizar esse trabalho, você também tem o risco de exclusão digital. Então, as pessoas que não têm acesso, elas, de certa forma, já vão estar um pouquinho atrás daquelas pessoas que têm. Então, como é que a gente insere a tecnologia para que, de fato, ela seja distributiva, seja um acesso igual para todo mundo e que não traga esses vieses algorítmicos também, né? Porque é aquela questão do algoritmo, por assim dizer. Você vê uma coisa e você vê sempre aquela mesma coisa na tecnologia. Então, como que você consegue sair um pouco da sua caixa e não ficar tão preso àquela aquilo que está sendo mostrado para você, digamos assim. Claro, também trazendo os impactos ambientais disso, né? Eu sei que alguns data centers, né, principalmente a Microsoft ali,
usa como resfriamento dos data centers uma água que eles já fazem um tratamento ali, né? Mas usa muita água para uso de inteligência artificial, isso é um problema. Como que a gente descarta esse material? Como que a gente usa os elementos terras raras para a produção de baterias de lítio? Como que a gente consegue fazer esse equilíbrio tirando esses elementos, mas sem precisar tirar sempre, conseguir fazer uma economia circular em que a gente consiga utilizar, reutilizar esse material e as baterias, enfim, para que não precise esgotar mais do sistema do que ele já vem sendo esgotado. Então, essa é uma questão a se pensar quando a gente fala em tecnologia. E a questão de fragmentação social, né? Que é aquilo que eu falei inicialmente. Então, como que a gente faz com que o acúmulo de capital ele não fique acumulado e seja de fato uma questão para todos, né, que possa ter acesso a todos. E aí, com base nesse overview aqui, eu trouxe algumas questões para a gente debater, e aqui é bastante aberto, né, porque eu acho que a ideia é essa, é conversar bastante. Algumas perguntas aqui que eu posso deixar na tela, que é de fato como que a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor, para regenerar ecossistemas, populações, trazer tudo isso de uma forma igualitária e que nos traga para mais perto do donut, para dentro do donut. E refletir, será que a gente está realmente inovando, melhorando, ou só atendendo a velhos padrões, né? Porque a gente é aquela máxima, o rico cada vez fica mais rico e o pobre mais pobre. Então, na tecnologia, as pessoas que têm mais acesso continuam tendo mais acesso e com um gap maior ou não? Como que a gente faz para mudar esse padrão? E o que que a gente faz para tornar isso distributivo, eliminar esses abismos estruturais, trazendo para mais perto do que a gente consiga considerar um espaço seguro? E aqui eu deixo aberto para todos para conversar. Agradeço. Obrigada, Pamela. Vamos usar o esqueminha de sempre da mão. Eu anotei várias coisas aqui e acho que eu posso começar. Acho que você tocou em alguns pontos que super me afligem. Chama atenção essa primeira consciência de todos os projetos, entender que a tecnologia ela é muito associada ao digital, ao aumento de produtividade, mas que talvez uma tecnologia social também possa ser considerada como uma tecnologia, ou uma caneta pode ser considerada como uma tecnologia. E aquela pergunta que você fez no final, fundamental, tecnologia, que tecnologia para quem? Então, como o uso, o pensar dela é contextual a partir de um benefício que a gente reconhece a priori, antes de ações ou projetos e tal. É, Nesse sentido, eu acho que essa visão macro do ciclo de vida todo de alguma ação ou projeto é fundamental. Então, juntando com essa reflexão que você faz no final, outro dia eu estava conversando sobre terras raras, né? Então, se a gente fala do petróleo, a gente precisa se incomodar também com o lítio, com outros materiais que são fundamentais para esse avanço tecnológico, porque também são recursos finitos e também precisam de um processo de extração que é muito complexo. E por que que a gente não vê na mídia a reflexão de uma indústria extrativa? Posso estar sendo muito naive, né? Mas eu não tenho visto com a mesma intensidade da crítica a continuidade da extração de recursos finitos. Então, mesmo que não tenha mais aquela imagem é, muito emblemática do Sebastião Salgado de Serra Pelada, me vem muito essa imagem da Serra Pelada como uma nova Serra Pelada que a gente não vai ver, porque precisa de muita tecnologia para fazer a extração, beneficiamento, uso, e eu não sei o que vai acontecer depois como o ouro, né? Que novas barragens são essas que acabaram em Brumadinho. É, então, são reflexões e que super me incomodam, por todos os aspectos, e eu não sei quais as ações
catalíticas que podem levar essa reflexão toda, que é inevitável para a gente dentro do donut, assumindo que não tem volta esse uso intensivo. Assim, Ana, eu falando da minha percepção, né, como humilde geóloga, me preocupa também, né? Porque a gente sabe que o Brasil, ele é um dos países com grande quantidade de elementos terras raras. Inclusive, se eu não me engano, essa semana ele anunciou isso, que ia aumentar a extratividade e tudo mais. E aí me vem essa questão também, né, de até que ponto que a gente consegue equilibrar essas duas coisas, né? O quanto faz sentido a gente dar essa atenção agora, especialmente falando em Brasil, que a gente sabe que tem tantos recursos. Eu digo para além, né? Por exemplo, a gente tem aqui o biogás, que é uma coisa que é muito nacional, e quanto que a gente precisa de fato produzir elementos terras aqui para atender um mercado europeu que precisa de lixo, por exemplo, para bateria. Então, eu acho que vale a gente. É uma reflexão também que é uma preocupação minha também. Quem mais E a entra gente, no vontade, é no uma nosso aquário conversa. aí? Vou falar aqui um pouquinho, até já que você tocou no assunto, Ana, sobre combustível. Eu vi numa reportagem que não lembro qual país, ele criou a gasolina através do plástico. Ele fez um acelerador e ele conseguiu fazer o combustível através do plástico. E esse cara, ele estava tendo, eu vou tentar achar o Instagram dele, e ele tava tendo problema, ele teve que sumir da rede social, recebeu ameaça. E daí procuraram, o pessoal estava seguindo todo o processo que ele estava fazendo, desenvolvendo. E aí e daí a mãe dele deu um anúncio, falou que ele está tudo bem, mas ele recebeu ameaça por segurança, ele teve que se isolar. Então, o processo é bem sério, assim. Então, você parte para que tipo de princípio? Quando você vai partir, eu fiquei pensando, né? A questão essa questão da tecnologia do carro elétrico já existia há muito tempo lá atrás. Por que que não desenvolveu só agora? Então tem todo um mecanismo de interesse muito forte nisso, que daí entra junto com essa questão da regeneração, né? É, é muito Acho que forte a, porque a gente recebeu, desculpa, muito rápido, só respondendo o Ângelo, a gente recebeu esta semana justo a anulação em breve dos estándares, dos padrões de descarbonização nos Estados Unidos. Então, a situação é bem difícil. Um plástico que ele é, poderia reciclar ali, que está ali, aquele plástico que poderia fazer algo com ele, né? Dos lixos que tem por aí, poderia transformar em combustível. Simples essa ação, o cara foi meio que boicotado, né? Interessante isso. tem muita coisa a se fazer, na verdade, né? Quando a gente pensa, tem isso. Além de tudo, tem que ir um pouquinho contra o sistema nesse sentido. A gente não sabe a repercussão que vai ter, por exemplo, nesse caso que você mostrou, né? Que você falou. Acho que a Carol levantou a mão, o Christian também na sequência. Isso. Acho que você pode Mas eu parar deixo o de Christian. compartilhar, Pamela, por favor. Pronto. Tá, Acho que vai isso, essa Christian, porque eu daqui. sempre falo muito, então eu prefiro escutar outras vozes. Eu também falo muito, assim que não abram o microfone porque eu não paro. Eu estou falando acá del sur de Chile, con alerta vermelha por todos lados, tsunami, tormenta. Estou agora venía legando. Con lo que falaba Angelo, aquí en Chile, perto, aquí a 30 kilómetros de donde eu moro, en la Universidad de Concepción, junto con la ENAP, que es la empresa nacional de petróleo, están generando justamente combustible a raíz de plástico.
reciclando plástico y generando combustible de aviación para las aviones. Imagine el nivel de ese combustible, porque tienes un combustible muy bien producido para generar a ese nivel. Y aquí, perto a 30 kilómetros, está generando eso. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la empresa nacional del petróleo en Chile está envolvida en esa tecnología. Entonces, lógicamente, toda esa mudanza que está teniendo, esa forma de olear el combustible como una solución, está apañada, está abrazada por el gobierno y eso ayuda mucho a que no sea no hay una persecución a esa persona o ese grupo de pesquisadores que generaron esa pesquisa y esa producción. Entonces, sí, yo sé del cara que fue en Colombia, que no, yo acredito que fue la persona que yo conhece. En Colombia también estaban generando con plástico y ellos sí estaban generando a nivel privado y ellos sí fueron, se generó una persecución a ellos mismos. Mas não é o único país, não é o único lugar, e como eu falo, aqui mesmo, perto onde eu moro, está produzindo a raiz de plástico combustível para aviões. Para mim, você trouxe um ponto super importante, Christian, que é, eu acho que em tecnologia disruptivas como essa, o papel e incentivo do governo é muito importante, porque você consegue dar robustez para o projeto, né? E além de dar robustez, dá base para que ele realmente avance, não, por exemplo, seja perseguido, digamos assim, e correndo riscos. Carol? Mais alguma voz, gente? Eu só tô levantando aqui por se ninguém quiser falar, eu falo. Mas eu vou levar para um outro lugar, que a gente está falando sobre natureza, natureza, né, que somos nós, ecologia, mas eu fico pensando muito na questão da inteligência artificial na parte social também, que você trouxe, assim, e das tecnologias na parte social. E uma é isso, a gente tem essa tecnologia de indústrias eólicas, né? E você traz muito bem esse ponto que muitas vezes não se avalia o impacto social, não se avalia o impacto na comunidade. Essa semana estava numa oficina e veio, a gente no Brasil pode gerar energia a partir do vento, tem essas indústrias eólicas que estão no Nordeste espalhando. Aí eu falei assim, sim, gente, mas eu já vi também muitos estudos que mostram que eles não são positivos para a comunidade. Onde está nas fazendas dessas pessoas, elas não estão sendo remuneradas justamente. Tem também impactos para essas famílias. Então, às vezes a gente pensa na tecnologia só como solução rápida de um problema, transição energética. Ótimo, transição energética, estamos aqui fazendo. Mas dentro da transição energética, a gente não está olhando o impacto social também, como é que isso está afetando as pessoas. Então, é uma solução que acaba não sendo uma solução, né? E outra coisa também que vem me chamando muita atenção na área de educação, que isso, a tecnologia, a inteligência artificial, muito na área de educação. E já existem discussões também de, gente, agora com rede pública, com os nossos alunos, isso, da rede pública, a gente pode daqui a pouco estar desenvolvendo uma plataforma no YouTube, que a gente vai ter menos professores, vão ter mais facilitadores, e a gente vai dar aula em massa. Enquanto isso, a elite está fazendo um movimento contrário, tá? Um movimento de voltar a ter aula mais pessoal, realmente, tipo assim, pessoalmente, e não usando a, a internet para isso, não o virtual, para estimular essas outras habilidades, mas não tão cognitivas no tempo, porque é isso, hoje a inteligência artificial ela traz muitas respostas, pesquisa e tudo mais, juntar dados com dados, então a gente precisa desenvolver outras habilidades. E aí, quando você fala desse disparo dentro da desigualdade social, para mim, tá voltando para a raiz da educação, sabe? A gente está querendo massificar uma educação que vai ser um algoritmo também, que vai ser massificado um tipo de educação para a nossa base, para as pessoas mais vulneráveis, enquanto para uma elite, a educação ela está voltando para o tempo realmente do tete a tete, para o presencial, para desenvolver outras habilidades, porque a gente já sabe que a inteligência artificial
vai ajudar com essa parte mais de pesquisa e tudo mais. Então, eu tenho muito acompanhado nesse sentido, sabe? O uso das tecnologias, muito nesse aspecto de como é que afeta socialmente as pessoas. E não tô vendo um caminho bom, porque para mim é isso, tá separando mais do que juntando. Assim, eu concordo. Eu acho que a massificação, em geral, não funciona. A gente, trazendo aqui para o nosso contexto Brasil, as escolas, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, são muito diferentes de uma escola ribeirinha em Amazonas. Então, como é que você vai unificar isso? Aqui a gente fala em Brasil, imagina no mundo como um todo, né? Você acaba perdendo um pouco disso, e além de trazer para esse lado de alunos, digamos assim, dos professores, porque nem todo mundo também tem essa mesma. Assim, você vai causar uma defasagem, de repente, ali. Você não vai identificar quais são as necessidades individuais de cada pessoa e o desenvolvimento social também, porque a gente sabe que a escola ela não é só o ensino educacional ali, mas também a questão social e de relação entre as crianças, como que você faz esse tipo de conexão. Então, é toda uma questão de fato. Soluções ajudam, o Christian colocou, mas precisamos resolver são relações ambientais com tudo e todos. É verdade. Eu acho que no fundo, assim, lógico, acho que se você consegue associar as pessoas, né, no fundo é muito sobre como que as pessoas se relacionam entre si com o meio. Então, se você tem uma mudança desse tipo e que você não traz as pessoas para a conversa, pode ser completamente obsoleto. Tem alguns projetos, por exemplo, no Piauí ali, instalaram um parque de energia eólica e não ouviram a população, né? E aí você não consegue nem conscientizar a população daquela tecnologia, daquela inovação, do que ela vai trazer, e fica um ruído de informação, né? Porque você, além de não trazer essas pessoas para perto, elas também têm críticas. Então, como é que você traz todo mundo para um mesmo entendimento, de uma forma que funcione naquele contexto? Isso. Deixa eu falar um pouquinho. Obrigado, Pamela, pela provocação aí, o Donald pela organização. Eu acho que nós temos que por essa facilidade da tecnologia, nós podemos conversar um pouco sobre essas questões tão importantes que tem que. E o Danit com a Ana, Carol, o Xavier estão aí puxando sempre essa discussão, que é uma discussão problemática e difícil, né? Porque a tecnologia é uma coisa ampla demais, né? Nós já falamos tanto de aspecto da tecnologia, ainda tá uma coisa meio, né? E eu nem tenho a pretensão também de, de costurar tudo que foi falado. Mas eu queria só falar que é uma coisa muito desejada, né? É, quando você vê, dependendo do nível da discussão, todo mundo quer tecnologia, né? Todo mundo quer acompanhar as coisas, todo mundo quer ter acesso às melhores coisas, seja você empresário, você estudante, você professor, você, né? A tecnologia, ela é uma coisa muito desejada, né? Só que a gente está vendo cada vez mais, né, que ela é uma coisa que gera problemas, dependendo dessas questões que vocês colocaram, né, de como que ela é absorvida, por quem que ela é absorvida, para que ela é absorvida, a quem que ela beneficia, né? Você tem muitas questões em torno da tecnologia, de uma forma, usando esse termo de uma forma muito geral, né? Então, é, eu acho que essas questões, elas são questões que tem que estar na pauta de todo o uso da tecnologia, mas não podemos largar também a oportunidade de estimular o desenvolvimento da tecnologia, né? Nós temos muitos problemas, a tecnologia pode ajudar demais em muita coisa, né? Na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento. A tecnologia está aí para ser utilizada, mas volto, né, a falar coisas que vocês já falaram, a Ana falou, a Carol falou, quer dizer, a questão
ela depende muito de quem que vai apropriar, para que ela vai, que ela vai atuar, para quem que ela vai atender, né? Então, assim, é uma coisa que necessita de todo um controle social aí, né? Para, estou falando controle, não precisa ser coisas assim de judicial, coisa não, mas precisa ter uma discussão, ter uma, ter uma participação para que ela seja efetiva, né? Nós falamos muito gostamos de falar de combustível, né? É uma coisa que está em pauta, né? Por conta da questão da transição energética. Eu acho que a gente está vendo também que essa transição energética, ela não é uma transição, ela é uma complementação energética, né? Nós não estamos deixando de trabalhar com combustível fóssil, mas estamos começando a trabalhar com outras fontes de energia até agora, né? Essa coisa de transição energética ainda não é uma coisa muito visível, mas é um caminho, a coisa vai acontecer. Agora, como? Quem que vai se apropriar? Se são os grandes produtores, como é que é isso? Como é que são os projetos de grande escala, né? Esse é outro problema que nós temos, tecnologia versus grande escala, né? Porque a tecnologia também permite grandes coisas, grandes projetos, grandes impactos, grandes problemas, né? Então, é só algumas questões que eu estou lançando assim para ajudar aí a, a pensar um pouco a questão da tecnologia. Legal, Sérgio, sempre bom te ver aqui com essa parede cheia de tecnologia bacana atrás de você aí. Ah, isso aqui custou caro, hein? Custou caro isso aqui. É uma parede, a É. pintura. Eu sempre penso em soluções que podem amplificar outras coisas, que têm um efeito multiplicador. E aí é lógico que nosso viés, o meu viés é sempre para o bem, né? Sabendo que se a gente pode hackear um monte de coisa para o bem e para o mal. Então, o que pode ser esse, esse, esse projeto, essa solução de tecnologia? Que tem muita possibilidade de fazer o bem para a gente contar essas coisas e criar uma narrativa positiva e expansiva. É, então, o que que pode catalisar isso? Então, olhando para o que o Christian falou, e um exemplo que a Pamela trouxe de como a gente incorpora aí, voltando para a visão do Donut, a- o social e ecológico, eu acho que esse é o grande barato que a Kate traz. É ser integrativo, você ter essa economia, essa visão de economia integrada, e que não é comum a todo mundo. Então, acho que a gente sempre volta no Donut e gosta do Donut e se engaja no Donut, mas no fundo, é difícil a gente fazer essa integração o tempo todo. Então, eu acho que a grande provocação nas nossas ações e escolhas é fazer os porquês ou comos. Como eu posso pensar nesse projeto, na minha atuação profissional, pessoal e tal, de um jeito mais expandido para poder, de fato, ser regenerativo e distributivo, talvez com o uso de uma tecnologia que não precisa ser sofisticado, mas pode ser simplesmente uma inserção, como a Pamela trouxe, de uma comunidade ou um aspecto participativo de uma comunidade que se apropria de determinada solução e olha só quanta coisa positiva que traz, né? Quando a gente vê os exemplos de regeneração, tem sempre uma participação onde a comunidade vai ser o, é, vai catapultar aquele tipo de solução, vai ser o promotor daquela solução, e aí você gera um ciclo virtuoso ali, naquele uso, naquele aprendizado e tal. Aí o exemplo que me vem, olhando para a transição energética, que é um grande calo para a gente como humanidade, é a Solar Grid. Não sei se vocês conhecem. Acho que é uma empresa no Rio, não sei se ela está capilarizada já para outros estados, mas ela nasce como um projeto social dentro das comunidades, dentro das favelas, e a intenção é instalar placas solares na favela. O que que ela usa para isso? Ela treina as pessoas da comunidade
portanto, tem o aspecto de geração de renda, para manutenção, para instalação, para manutenção, e ela tem o subsídio de editais ou do próprio governo, mas hoje ela tem uma subsistência como negócio, um negócio social, e é tipo da coisa que é boa para todo mundo, né? Então, eu acho incrível esse tipo e veja que é um pensar estratégico desde o início do modelo do negócio. E aí conecta com uma proposta do Donut, só para terminar, onde ele propõe também, eu acho que o Donut é meio, vai crescendo à medida que as demandas e que as questões vão ocorrendo, acho que a inovação se dá muito assim também, orgânica, encaixa muito com o pensar Donut para negócios, que busca uma coerência entre propósito, entre o uso de redes, né? O uso não, a ativação de redes, como esse negócio se financia, de quem é o dono desse negócio, é, enfim, acho que é muito por aí. Eu acho que tem sempre uma solução, sabe? Se você pensa em algum problema, eu fui aí para terminar de vez agora, eu fui num evento muito bacana que articulou mais de mil soluções de startups e todas as questões, muito focado em questões socioambientais, todas as questões que nos afligem em todas as dimensões do Donut, você tinha uma startup com uma solução para aquilo, seja para desperdício de alimentos, usando tecnologia, sensores e tal. Se você pensar, resolve um monte de coisa, seja para microplásticos, não sei se funciona ou não, mas eu comprei absolutamente todas as soluções de tecnologia que estavam ali resolvendo alguns problemas. Eu falei, cara, mas por que que isso não é escalável, né? Tem um aspecto político, óbvio, tem um aspecto de viabilidade econômica, sempre ela, mas o lado poliana meu falou, puxa vida, existe solução para qualquer problema que a gente vê diariamente na mídia. E será que é muito pulverizado e aí a gente não chega a ter informação sobre esse tipo de solução? É falta de vontade política, é um monte de coisa ao mesmo tempo? Como é que a gente consegue concentrar nossas energias em pontos de inflexão de impacto positivo para levar todo mundo para o donut, né? A partir da premissa que as soluções estão todas aí. Fazendo um gancho aqui, já nisso que foi falado, uma percepção que eu venho estudando também sobre isso, a polaridade dos projetos regenerativos. Tem as polaridades, por exemplo, fez um estudo da energia eólica que teve problema na natureza com as aves, a migração de aves. Isso é um grande problema. Então já inviabilizava para algumas áreas, tá? Você pega esse exemplo do combustível feito de plástico. O custo é muito alto e exige muita energia elétrica para transformar ele em gasolina. Então você vai descompensar de um lado, mas vou reciclar todo o lixo que está ali, mas você vai ter uma descompensação do outro lado. E aí você parte para a discussão que tem dos carros elétricos. A implementação dessa bateria, né? Esse lixo, da onde que vai feito? O que vai fazer com esse descarte? Isso é tóxico. E o quanto que você gasta, da onde que você faz? Você tem que fazer extração da própria natureza para formar, né? O lítio, tudo essa. Então você tem, vai aumentar o número de carros, vai aumentar o número de energia, o consumo de energia já não dá conta do que tem. Daí, se todo mundo rodar elétrico, como é que vai ser? Então, está tendo essa polaridade. Se eu arrumo de um lado, eu estrago de outro. Eu acho que o caminho do meio, entre um e outro, seria o caminho, né, ideal, assim, estudar a viabilidade. Acho que você não fica nesse impasse, às vezes fica só uma tecnologia de inovação maravilhosa, mas o quanto isso impacta do outro lado, né? E aí ver o que é viabilidade hoje na realidade que a gente possa ter, né? Eu acho que tem muito disso também. É um ponto que eu queria trazer aqui só. Eu ia falar que é realmente polarizado, né? Eu acho que é daí que vem também entender as reais necessidades de cada inovação, cada tecnologia e a viabilidade disso. Eu acho que cabe muito, né? E aí, o que a Ana falou de concepção do projeto como um todo, vem nesse sentido, acredito eu, de, ok,
o problema é esse, o contexto é esse também. Como que eu consigo fazer com que isso, de uma forma circular, funcione, né? Então, por que que ao invés de eu descartar as baterias, eu não as projeto desde o início para que eu consiga recircular esses elementos e redistribuir de uma forma que seja minimize, digamos assim, essa polarização, né? Porque a gente sabe que num primeiro momento, num P0, vai ter, vamos supor, nesse caso, a extração de um terra rara. Mas uma vez que você faz a concepção desse projeto de uma forma que ele se feche, torna mais circular mesmo, né? Você minimiza essas questões. Eu acredito que tem muito a se pensar, e eu acho que é daí que vem a tecnologia também está nisso, né? De você repensar soluções, repensar o que já é feito hoje, sair da caixinha e pensar, ok, isso gera isso e como que a gente minimiza essas questões. Mas é bastante complexo, assim. Eu acho que ainda mais quando a gente fala em escala, é bem complexo de você conseguir engajar governos, engajar populações, engajar com que mude todo um sistema para que isso realmente fique mais fechado, né? E eu acho que nesse ponto, Pamela, a gente tem falado muito, assim, tem já o plano da economia circular, a gente fala de economia circular, mas eu acho que a gente ainda não entrou na essência da circularidade, né? A nossa circularidade, ela está muito enviesada, só muito para a gestão realmente de resíduos, pouco para o design ainda da origem do produto. E incluir o social dentro da questão da circularidade também. Eu acho que a nossa circularidade é bom, que a gente já está falando muito, é isso. Eu acho que a gente está tendo muitos avanços em termos de pensar, de falar, de discutir, de trazer para as políticas públicas. Mas o meu receio é que a gente sempre pega, a gente fica reproduzindo muito o que vem de fora também, a gente não critica, né? Eu virei essa provocadora de que economia, para mim, agora é filosofia. Vamos criticar, vamos perguntar, vamos voltar a questionar o que faz sentido, o que que não faz sentido, e não se adequar aos modelos que já tem. E aí eu acho que dentro dessa circularidade eu tenho visto muito isso. A gente está míope de novo. A gente acha que está inovando, mas a gente podia inovar muito mais. E isso me incomoda um pouco. Mas pegando um pouco do gancho do que a Ana falou das startups, e aí é uma coisa que vou trazer para vocês, porque eu vejo que muita gente ainda não sabe sobre isso, nem dentro do governo. É um assunto que a gente tem discutido muito, que eu tô com muitos procuradores falando sobre isso também, e para quem tem startup pode ser uma coisa muito interessante. O Brasil tem uma legislação nova agora para estimular as startups. A gente tem o Marco Legal das Startups, que criou um ambiente muito propício para as startups, e foi lançada uma legislação recente agora, que é o CPSI, Compras Públicas para Soluções Inovadoras. E aí eu estou coordenando um projeto que vai ser junto com a Sudene, agora está sendo financiado pelo BID, que a gente vai capacitar os municípios do Nordeste nessa trajetória de como é que os municípios pensam soluções inovadoras para os seus municípios. E o que que são soluções inovadoras? São soluções que não estão prontas, não estão feitas em prateleira, são soluções que precisam ser novas. E aí a ideia é, esses municípios, a gente desenhou uma jornada, uma metodologia, que os municípios têm que pensar os desafios, os problemas que eles querem cuidar, que eles não sabem a solução. Então, o desafio é problemas que eles realmente não sabem como resolver. E aí a gente faz aquele tipo hackathon mesmo. A gente vai, depois que está mapeado, é uma jornada que a gente trabalha muito com eles de explorar problemas, desafios, até desenhar um edital, onde a gente vai convidar então a sociedade civil, as organizações, startups, empresas, ICTs, o que tem, para trazer as soluções. E essas soluções, então, vão ser criadas, então são novas, então é para estimular muito esse mercado realmente de inovação. Só que qual é um grande problema das startups? Às vezes elas não têm quem tá. O governo, ele antes não podia comprar pela lei da responsabilidade fiscal e por zelo ao recurso público, ele não podia comprar produtos para inovar, porque inovação pede erro. A gente não consegue inovar se a gente não testar e se a gente não errar para chegar naquela solução.
E essa legislação do CPSI, ele permite o erro, porque ele permite realmente a startup, ela é contratada por um valor, onde o governo fica 1 ano e meio junto, contratando essa startup para trazer as soluções. A startup tem 1 ano e meio para estar testando as soluções, para resolver essa questão, esse problema. E se conseguir resolver e ver que dá para dar escala e faz a diferença dentro daquele território, o governo pode contratar como fornecedor real mesmo, dentro do seu município, dentro do estado, dentro do governo federal, que são as três esferas que podem contratar. Então a gente já está conseguindo fomentar. Só que aí o que acontece? O desafio que a gente está tendo agora é que os procuradores dentro dos municípios, eles ainda estão muito inseguros com isso, é uma legislação nova, CPSI, eles falam assim, gente, mas a gente pode contratar para errar? Aí a gente, sim, aí a gente traz procurador para explicar, para falar que tem segurança jurídica. Então, hoje a gente está um pouco com essa barreira ainda de uma coisa muito nova, mas a gente está com muita startup, com muita sede disso, e geralmente eles não conseguem ter esse cliente como o governo, né? O governo é isso, ele não tem espaço para inovar e para errar. Mas foi criada uma legislação, e isso pode dar um boom dentro da nossas soluções para os municípios, assim, de política pública, porque é a gente poder usar a tecnologia realmente e ter um ambiente propício para inovar. Então, só para compartilhar um pouquinho com vocês, porque é uma coisa muito recente, a gente tem, é isso, eu tô nesse projeto de fazer, e eu estou vendo todos os desafios dentro do governo, dos questionamentos que vêm de procuradores. Tô do outro lado vendo as startups muito animadas com isso, porque elas têm solução, elas querem fazer e elas querem o governo como cliente, serem fornecedores, e a gente está conseguindo dar esse match. Então, tá emergindo essas novas tecnologias nesse sentido também. Porque a ideia da inovação aberta é a gente sair, o governo não precisa mais ficar pensando as soluções dentro do seu quadradinho, dentro da sua pasta. É abrir o seu problema para a sociedade e a sociedade trazer as soluções a partir das tecnologias e tudo que tem. E aí o nome disso, quem tiver startup, eu acho que é super interessante, é CPSI, é Compras Públicas para Soluções Inovadoras. Uma coisa bem nova, assim. E aí, quem quiser saber mais também, eu já estou com vários materiais, enfim, estou estudando a fundo isso porque eu estou nesse projeto. Isso que você fala, Carol, o que foi falado também um pouquinho antes, é, enlaça um pouquinho, no, vocês não acham, com o que hoje em dia é chamado a ciência cidadã, o citizen science, onde, porque a gente se pergunta com a tecnologia se ela não está realmente sofrendo da mesma doença que sofre o PIB. Até o momento onde o PIB, como indicador, foi criado no século passado, mas no início do século XX, mas na realidade ele, como finalidade, ele já data do século XIV, XV. Mas, através dos séculos, hoje em dia, constatamos que parece que o mundo ele não tem finalidade, de que o PIB ele se procura só pelo PIB. Tá? Ou seja, é que a única coisa que convém é ter mais PIB. Alguém se perguntou para que serve o PIB? Talvez não tem, não parece que o mundo tenha finalidade. É o PIB pelo PIB, é o crescimento pelo crescimento. E a tecnologia não parece para vocês também que está sofrendo a mesma doença? Ou seja, tecnologia para quê? E para quem? Para que finalidade? Ela é tecnologia para a vida? Para a sociedade? Ou tecnologia pela tecnologia? Só porque eu preciso vender um novo iPhone? É, parece que a gente vê, ou vocês estavam mencionando muito bem as novas energias. Eu acho que foi Lins, não? Que você mencionou, Sérgio, que você mencionou que não existe o conceito de transição energética. Evidentemente que não existe. Bom, não existe. Eu afirmo que não existe. Não eu, mas
os historiadores, economistas, em, demonstram de que desde que começou a ser utilizada a lenha, o carvão e depois o fuel, etc., que nenhuma nova energia eliminou a anterior, sino que cada energia está usando mais das anteriores. A única coisa que chega na moda. Então, uma energia nova não elimina as outras, porque a partir do momento onde a gente tem unicamente vamos chamar, um instinto, vamos chamar, ou um automatismo de querer procurar o aumento do PIB só pelo aumento do PIB, sem nenhuma finalidade, é evidente que a tecnologia também ela é desenvolvida só pela tecnologia, porque não estamos vendo que isto tenha trazido até agora um aumento da igualdade, uma diminuição da desigualdade, uma diminuição da pobreza, etc., etc., toda a séria lista de não, sofrimentos que temos na humanidade. Então, na realidade, a minha tese é mais uma pergunta, se vocês não acham que a tecnologia, que é o tema da conversa de hoje, não está indo demais unicamente para desenvolver tecnologia pela tecnologia sem nenhuma finalidade. Ela não sabemos para quem está sendo desenvolvida a tecnologia. Christian, se quiser, pode falar também na sequência. Eu acho que vai muito de encontro, assim, na minha percepção que você falou. Eu acho que quando a tecnologia ela vira um fazer por fazer, ela está justamente deslocada com o porquê que eu estou fazendo. E aí eu acho que existem iniciativas e iniciativas, né? Quando no mercado você vê questões que são realmente só para mudar uma configuração, por exemplo, de um celular que muda uma câmera e aí mudou todo um celular, e também iniciativas que podem estar pensando um pouco fora da caixa e trazendo soluções de verdade, né? E aí um ponto que a Carol trouxe que eu achei muito interessante também em relação a isso das startups locais, né? Que eu acho que essas tecnologias que são mais disruptivas, digamos assim, e que têm uma proposta mais de impacto, elas estão muito associadas às reais necessidades. Então, acho que indo em encontro com o que você falou, eu acho que a tecnologia, sim, tem muita coisa que está indo por fazer na onda, de que tem que ter um modelo mais novo de alguma coisa X, mas que também pode estar muito motivada a essa mudança um pouco de paradigma. E eu acho que, na verdade, a verdadeira tecnologia é aquela que sai um pouco desse fazer por fazer e responde às perguntas do como e para quem. Christian? Sim, só queria complementar porque Xavier trajo uma coisa que eu gosto muito, que tem que ver com se a inteligência artificial é um meio ou é um fim. Porque es una problemática muy interesante contextualizar. ¿Por qué? Porque yo colocaba allí que el paradigma que estamos todos envueltos en culturalmente, socialmente, indica mucho que las personas lo que están procurando es mayor confort, mayor comodidad en las cosas que lo están conviviendo todo el tiempo, que esa distorsión entre nivel de vida y calidad de vida. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar que a humanidade tem que compreender que, primeiro, tem que mudar esse paradigma e, segundo, tem que pensar que a única forma de sair deste buraco que estamos envoltos é incomodar-nos por um tempo para ter possibilidade no futuro de voltar a ter melhoria na qualidade de vida. Porque no adianta estar al mismo tiempo intentando restaurar el planeta y generando un mayor conforto con tecnologías, con comodidad y con cosas que lo único que están provocando es que avanzamos un poquito
y voltamos para atrás otro poquito de nuevo, porque toda la emisión de carbono que estamos intentando restaurar por un lado, estamos provocando por otro, ahí justamente la inteligencia artificial y todas las tecnologías. Entonces, esa mudanza de paradigma es muy importante. Sair de la caixa, como você falava, Pamela. E por isso, eu fiz um trabalho, uma pesquisa, tomando crianças entre 5 y 8 años para consultar a ellos cuáles serían las soluciones que ellos propondrían a los gobiernos respecto a las cosas que hoy están generando dolores de cabeza, la ODS y otras más, y ellos salieron con una cantidad de propuestas inacreditables, o sea, si fuera de las primera, segunda y tercera caixinha. Casi física quântica a esse nível. Então, por quê? Porque ele não tem esse prejuízo, essa mochila que levam com todas as coisas, os paradigmas e as crenças limitantes e todas as coisas que os adultos temos. Eles não têm isso. Então, estão abertos, eles tiram com toda irresponsabilidade, falam coisas que são increíbles e que muitas das soluções estão justamente nessa perspectiva, en olhar las cosas de una forma diferente, porque estamos intentando mudar cosas con estrategias antiguas que no dieron cuenta. Entonces no tiene mucho sentido. Están intentando mudar cosas con estrategias que no dieron y no han dado durante los últimos séculos en la humanidad. Entonces tenemos que mudar eso. Acho que demais, Cristiano, essa iniciativa. Depois, se puder compartilhar com a gente. Assim, eu acho que tem muito assunto, né? Quando a gente vai abrindo as caixinhas de cada coisa, é bastante amplo o tema de tecnologia. Eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário, Ana, mas aqui, não sei se alguém quiser colaborar mais um pouco, eu acho que a conversa fluiria por muito tempo aqui. Se a gente começasse a abrir, tem muito assunto, mas eu acho que são pontos importantes para a gente trazer, né? Eu acho que o legal desses encontros aqui é justamente a gente tirar um tempo para pensar fora da caixa, né? Porque a gente, às vezes, no dia a dia acaba. A gente vê, lógico, pensa, mas quando a gente conversa junto e questiona junto, a gente também acaba propondo soluções, né? Pensando em outras coisas que a gente pode fazer. Então, muito legal ter essa conversa aqui. Se alguém quiser colaborar assim para esse finzinho, fique à Uma vontade. palavra que eu posso falar, Pamela, que uma convívio que eu Claro. tive com os povos, com os povos indígenas, um cacique me falou um dia bem assim. Ele falou: a mãe terra não precisa do homem, do ser humano. Agora o ser humano precisa da terra. E tudo que a gente faz na tribo, tudo que a gente constrói aqui, a gente pensa nas 7 próximas gerações do futuro. Isso que a gente vai construir aqui vai impactar os nossos futuros, né? Ou não? Aí toda decisão deles é baseada nisso. Aí isso eu falei, isso responde muita coisa. Só esse pensamento de pensar no futuro, das gerações próximas, e pensar que a Terra sem nós ela fica melhor ainda. Ela fica muito bem sem o ser humano. Então, como é que a gente está lidando com isso, né? Essa tecnologia está vendo esse olhar que responde o que o Xavier falou, para quê? O que vocês trouxeram, que a Ana trouxe, né, ali também, né? Para quem? Tem esse fundo de propósito, né? É isso. Encerrei aqui minha fala. É, Exato. eu acho que são Ciência reflexões sem importantes. propósito. Isso. E esse pensamento já é um pensamento que nem todo mundo tem, de que a Terra funciona bem sem a gente não funciona sem a Terra. Então, isso já é ser fora da caixa, para coisa a se pensar. Mas, gente, acho que é isso. E que a economia Donut fala isto. Não podemos ter uma economia sem propósito. É A isso. economia tem que estar dirigida para a vida, para todos, para o planeta, para a humanidade. É isso. Que a gente alcance um espaço seguro, para que tudo possa conviver em harmonia. Já somos 12 aqui, alinhados numa sintonia positiva, olhando para a tecnologia. Numa quarta-feira à noite, isso é bom.
Então, obrigada, gente. O que que vocês acharam aí? Aquela célebre, aquele célebre término com uma palavra. O que que vocês acharam? Deixa uma palavra aí de desejo. Pode abrir, falar, despedir, com energia, fortalecimento. Eu acho que nós temos que fortalecer mais esses momentos. Nós precisamos de unir, sabe, Ana? Assim, e a coisa está muito dispersa e cada vez nós estamos num momento muito complicado. Nós temos que Hum. unir para discutir. Esperança, Vamos. inspirador, coraçõezinhos, Carol. Eu acho que o que ficou para mim é tecnologia sistêmica. Se inspirando agora um pouco nas quatro lentes. A gente precisa pensar a tecnologia e colocar no centro o social e o ambiental. Não desconectar esse olhar, sabe? Para ser regenerativa e distributiva, né? União pelo bem de todos, alinhamento sinérgico. É isso. Muito obrigada pela participação.